Alô, meu povo do canal, estamos de volta, mais um vídeo aqui no canal do Oliver Mário. Você, como sempre, aí compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal e deixando também o seu pitaco, a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta. Muito obrigado, muito obrigado. O canal do Oliver Mário que traz aqui o que rola no mundo da bola, sempre com o gentil e valoroso apoio do Pups Picanha Grill e da Bater Alto. E nesse vídeo de hoje vamos falar então do encerramento da primeira fase do mais tradicional campeonato estadual de futebol do Brasil, o Paulistão. Terminou a fase de grupos exatamente no dia 10 de março de 2024. Os 16 times jogaram aí essa primeira fase, divididos em grupos, enfrentando os adversários dos outros grupos, né? Nessa primeira fase não aconteceram confrontos dos times do mesmo grupo do Paulistão. Essa fórmula de disputa já vem aí se prolongando por algumas temporadas. Em 2024 não foi diferente. E aí, após então 12 rodadas, a definição dos 8 melhores que seguem na batalha, na luta pelo título do Paulistão. E o maior campeão, o Timão, o Corinthians, ficou fora da fase final, hein? O Corinthians não passou pela fase de grupos, não se classificou na sua chave e acabou então eliminado, mas continua sendo o maior campeão do Paulistão e não terá esse posto aí ameaçado, né, por conta dos seus adversários ainda terem uma quantidade de títulos menores, e mesmo que o Palmeiras, o Santos ou o próprio São Paulo conquiste o título, aí não vão alcançar o Corinthians ainda nessa temporada. Mas o Timão, o maior campeão do Paulistão, não vai disputar o título esse ano de 2024, acabou ficando fora do Paulistão nessa temporada. E o São Paulo, na Bacia das Almas, se classificou, hein? Levou um susto no jogo contra o Ituano, né? O Ituano que foi inclusive rebaixado junto com o Santo André. E inclusive o São Paulo chegou a estar sendo eliminado nos acréscimos da partida. Depois de estar vencendo 2 vezes, acabou cedendo o empate. E rapaz, por pouco, hein? O torcedor são paulino ficou aí realmente preocupado. Mas no final, o pênalti lá que no primeiro momento não foi assinalado pela arbitragem em campo, mas de forma correta o árbitro de vídeo sugeriu a revisão, e aí sim, olhando no vídeo, o Rafael Claus constatou que realmente aconteceu um pênalti a favor do São Paulo e o gol que classificou o tricolor do Morumbi, que venceu o Ituano na última rodada por 3-2. E o Ituano, que era o time do interior que mais tempo estava na elite do futebol de São Paulo, né? O Ituano que subiu em 99 e depois não tinha caído mais. E nesse tempo todo foi campeão paulista 2 vezes, o time rubro-negro da cidade de Itu. Em 2002, numa competição em que os grandes não participaram, do Paulistão, os grandes de São Paulo, naquele ano de 2002 aconteceu a Liga Rio-São Paulo, e Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos não disputaram o Paulistão, e o Ituano foi campeão. Aí depois teve um super campeonato que reuniu os tradicionais, os considerados grandes, mais o Ituano. E aí o São Paulo conquistou esse super campeonato paulista em 2002. Mas o grande campeão paulista de 2002 foi o Ituano. E a grande façanha se repetiu em 2014, o Ituano foi bicampeão paulista, o único time do interior com 2 títulos paulistas. A Ponte Preta, que chegou várias vezes na decisão, mas nunca ganhou, não superou o Ituano, né, que tem 2 títulos. A Internacional de Limeira conquistou o Paulistão em 86, o Bragantino em 1990, aí teve o São Caetano também, enfim. Mas o Ituano, bicampeão paulista, está rebaixado. Na temporada de 2024 fez um campeonato paulista muito ruim, terminou inclusive na última posição. E perdeu então agora esse posto de time do interior
com maior tempo de permanência na elite do futebol de São Paulo para o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora é o Botafogo de Ribeirão, o time do interior com mais tempo seguido, mais anos seguidos na elite do futebol de São Paulo. Uma pena para o Ituano, que acabou na última posição, e o São Paulo então derrotou o Ituano na última rodada e entrou aí, né, na raspa do tacho, o tricolor do Morumbi. Palmeiras foi o grande campeão da primeira fase, com 28 pontos, foi o melhor time da fase de grupos, e o Santos ficou com o vice-campeonato aí da primeira fase, com a segunda melhor campanha da fase inicial do Paulistão. Então, Palmeiras, Santos e São Paulo, os três grandões tradicionais classificados, o Corinthians fora. No interior, Bragantino, Internacional de Limeira, que inclusive vai ser um confronto, nós vamos falar já mais detalhadamente dos jogos da fase quartas de final que ficaram definidos, mas Bragantino, Internacional de Limeira, Ponte Preta e Novo Horizontino, os times do interior que avançaram aí para a fase quartas de final do Paulistão 2024. Agora, a fase decisiva, assim como já vem acontecendo nas últimas temporadas, jogos únicos, partidas eliminatórias na fase quartas de final e na fase semifinal. Um jogo só, na casa da equipe que fez a melhor campanha. Lembrando também que os pontos continuam a serem somados aí nessa fase para contar aí o mandante da fase semifinal e quem vai disputar o título em casa. Na final serão 2 jogos e o jogo decisivo, o jogo do título, será na casa do time que estiver com a melhor campanha, né? Então, para isso, continuam aí somando os pontos e nós vamos ver no decorrer aí na marcha dos acontecimentos como é que vai ficar. Mas para este momento, na classificação das 12 rodadas, e aí para a definição dos confrontos, a classificação dos grupos. Agora sim, os times vão enfrentar adversários do seu grupo. O primeiro colocado jogando contra o segundo colocado do grupo. Santos e Portuguesa, primeiro e segundo colocado respectivamente de uma chave. Palmeiras e Ponte Preta, primeiro e segundo. Bragantino e Internacional de Limeira. E, por fim, São Paulo e Novo Horizontino. São esses os 4 jogos da fase quartas de final do Paulistão. Repetindo, confirmando, ratificando. Apenas então somente um jogo. Empate nos 90 minutos, decisão da vaga nos pênaltis, assim nas quartas de final e também na semifinal. E aí na final, os 2 jogos. Vamos ver o que vai rolar agora, né? Porque nós temos esses confrontos aí definidos. Santos fez uma ótima campanha, Santos que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro na temporada de 2023-2024, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas fazendo uma boa campanha aí no Paulistão, avança, vai jogar com a Portuguesa. No meu modo de entender, time por time, o Santos é favorito, tem mais chances de avançar. Palmeiras e Ponte Preta. Palmeiras favorito, é claro, um jogo só, tudo pode acontecer, tá? Mas teoricamente, antes da bola rolar, muito favorito o Verdão contra a Ponte Preta. Os dois que já protagonizaram decisão de Campeonato Paulista. Em 2008, o Palmeiras foi campeão. E a Ponte, que já disputou finais aí do Paulistão, né? 2 vezes contra o Corinthians, 1 vez contra o Palmeiras, agora vai jogar contra o Palmeiras na fase quartas de final. Bragantino e Internacional de Limeira, nas quartas de final, um confronto de campeões paulistas, né? Bragantino campeão em 90 e a Inter de Limeira antes campeã em 86. Em que pese esse time do Bragantino que está aí hoje não tem muita coisa a ver com aquele Bragantino campeão de 90, né? Inclusive vice-campeão brasileiro também em 91, Clube Atlético Bragantino, que acabou sendo vendido por uma empresa multinacional aí, que todo mundo conhece, que tem times de futebol na primeira divisão no mundo inteiro e não tinha até então, né, até um tempo atrás, não tinha no Brasil um time na primeira divisão do Campeonato Nacional, essa empresa. Então ela adquiriu os direitos do futebol do Bragantino, utilizando a vaga, utilizando o estádio, Bragança Paulista,
Mas não é aquele Bragantino, nem nome na camisa, aliás, tem um nome lá meio escondidinho, mas o distintivo, inclusive, é completamente outro. Mas, de qualquer maneira, está na história que o Bragantino foi campeão em 90 e a Internacional de Limeira em 86, e os dois vão jogar agora nessa fase quartas de final do Paulistão 2024. Os dois que foram campeões aí, times do interior. E São Paulo e Novo Horizontino, o outro confronto. O São Paulo não terminou bem essa primeira fase, não. Inclusive, nesse jogo contra o Ituano, o Thiago Carpini, técnico do São Paulo, no segundo tempo se arriscou muito. O time estava à frente do marcador, o treinador fez algumas mexidas lá e complicou a vida do São Paulo, que acabou sendo pressionado. Tomou um gol já praticamente no apagar das luzes e conseguiu nos acréscimos fazer o gol da classificação. Mas tem que jogar mais, hein? São Paulo tem que jogar mais. Contra o Novo Horizontino, o confronto aí das quartas de final, tem que jogar mais, porque o adversário, em que pese ser um time de menos tradição, menos camisa e tal, mas dentro de campo o São Paulo precisa melhorar. Precisa fazer novamente boas apresentações, como fez alguns jogos atrás, para poder passar. Pela camisa, pela história, pelo peso, vai jogar em casa, é favorito, mas tem que tomar cuidado. Então tá aí, definidas as quartas de finais do Paulistão, com os jogos então que serão disputados entre Santos e Portuguesa, Palmeiras e Ponte Preta, Bragantino e Internacional de Limeira, São Paulo e Novo Horizontino, e o canal do Oliver Mário, é claro, nos próximos vídeos vai estar aqui comentando o que vai rolar aí daqui para frente no Paulistão, quartas de final, semifinal e depois a grande decisão. Palmeiras defendendo o título e buscando o tricampeonato, esse tricampeonato seguido que não acontece desde o século passado, lá na década de 1930, né? E o torcedor do Palmeiras está aí nessa expectativa. Quem quer estragar essa festa é o Santos, é o São Paulo e também, é claro, por que não, Ponte Preta, Internacional de Limeira, Bragantino, Novo Horizontino, os times do interior que estão aí classificados para a fase final do Paulistão. E o torcedor do Corinthians vai ter que assistir os rivais brigarem por esse título, porque o Timão está fora do Paulistão 2024. Mas, como eu disse no começo do vídeo, ninguém vai tirar o título de maior campeão, pelo menos por enquanto. Nessa temporada de 2024, ninguém vai tirar do Corinthians o título de maior campeão do Paulistão. Curta, compartilhe, se inscreva, opine. Até o próximo vídeo.